Tá, já consegui parar aqui no cantinho. Ok, irmão Carlos. O senhor pode fazer oração, por favor, para nós? Amém, pastor. Oremos. Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus, único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Pai querido, estamos aqui reunidos na sua presença. Vários pedidos foram feitos, outros não, outros foram omitidos. Mas, querido Pai, o Senhor conhece cada coração e a necessidade de cada um, Pai. Pedimos pela sua misericórdia que o Senhor atenda conforme a sua vontade, conforme a sua soberania, Pai. Paizinho querido, sua palavra agora será aberta. Pedimos a iluminação do Espírito Santo para compreender as mensagens e o poder do Espírito Santo para colocar em prática. Amém. Abençoe o nosso pastor que ministrará a palavra. Que o Senhor o abençoe e o ilumine também. Pedimos isso não porque merecemos, mas pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Essa oração já vai assinada pelo seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Carlos. Muito obrigado. Irmãos, uma alegria receber aqui o pastor Heber nesse culto, nessa noite. Está aí aproximando a Semana Santa, estamos fazendo os nossos preparativos, estamos orando aí pelos candidatos de Cristo. E o pastor Heber será o pregador dessa semana, né? Começa dia 27 de março e vai até o dia 3 de abril. E o pastor Heber vai estar conosco aqui. Um prazer, meu amigo, recebê-lo. Sabe que o nosso distrito aqui tem um carinho muito grande aí por sua pessoa, tá? E quando eu falei assim, pastor Heber está vindo aí, foi uma alegria, foi uma festa, amigão. E eu tenho certeza que Deus vai usá-lo de forma poderosa. Conte conosco e nós vamos, pela graça do Senhor, batizar muitas almas aí nessa final dessa semana aí, para a honra e glória do nosso Deus. Ok? Amém. Pastor, Sempre fique à bom vontade. estar contigo. Amém, amém. A alegria Obrigado, nossa. pastor. Sempre um privilégio estar contigo, com minha amiga Raquel, teus 3 menininhos, né? Eu vi a Luciane falando dos trigêmeos dela e me lembrei dos teus 3 aí também. Que bom, gente. Eu gosto dessa igreja, hein? Eu gosto desse distrito aqui. Eu conheço tanta gente. Já estava vendo aqui, olha, o pessoal todo aqui. O Léo já falei, irmão Sérgio, Manuel, Luciene, ó, o Johnson aqui, irmã Glória, Patrícia, tantos mais, né? Eu achei tão interessante, gente andando na rua, gente no carro, e o pessoal se compromete em entrar numa reunião para ouvir a palavra. Bênçãos para vocês todos, tá? Abraço forte aí no coração. No convite para a reunião que o pastor Jean me mandou, estava escrito assim, da minha casa para a sua casa. Então agora, pastor, é da minha casa para a sua casa. Eu quero fazer uma reflexão bem breve com vocês. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler um trecho da Bíblia muito conhecido e eu vou deixar as minhas pregações para o nosso período de Semana Santa. Então eu vou ler um texto, a gente vai conversar um pouquinho, vou ser bem objetivo. Eu tenho aqui só a minha Bíblia, na minha frente tem uma caneta e um papel que eu estava anotando os pedidos, a minha Bíblia aqui, o computador na minha frente, e eu vou ler um trecho da Bíblia. Todas as minhas atenções estarão voltadas para o capítulo 24 de Lucas. Eu confesso que a minha ideia, a princípio, era começar no capítulo 24 de Lucas e terminar no capítulo 1 de Atos. Mas eu achei que ia ficar um pouquinho extenso e eu preferi começar e terminar no capítulo 24 do Evangelho de Lucas. E eu vou ler a partir do verso 13. Lucas 24, a partir do verso 13, nós já oramos, o irmão Sérgio orou no início, depois o irmão Carlos orou, quero agradecer as orações de vocês, agradecer o Léo lá que colocou a música para a gente, o pastor que organizou tudo. Eu vou ler então verso 13, ok? Lucas 24, verso 13. Eu começo assim. Naquele mesmo dia, tá? Quando eu leio um texto assim, a primeira pergunta que eu já faço é: que dia? Naquele mesmo dia, qual dia? Que dia é hoje, gente? Hoje é dia
24 de fevereiro de 2021. O que se comemora no Brasil hoje? Vocês sabem o que se comemora no Brasil hoje? Hoje se comemora a conquista do voto feminino. É hoje que se comemora. Mas vamos voltar para o texto. Naquele mesmo dia, qual dia? Lucas 24, verso 1, responde qual dia? O verso 1 responde qual dia? Mas no primeiro dia da semana. Quando o verso 13 fala no mesmo dia, está se referindo ao primeiro dia da semana, porque o relato do capítulo 24 é o relato da ressurreição de Jesus. Lucas 24, o capítulo 24, é o último capítulo do Evangelho de Lucas e é um dos meus capítulos prediletos da Bíblia e o meu capítulo predileto do Evangelho de Lucas. Por quê? Porque esse capítulo, ou esse livro de Lucas, ele não termina com a morte. Lucas termina com a vida. O último capítulo do Evangelho de Lucas fala da vida, da ressurreição, não fala da morte. Jesus não está mais num túmulo, Jesus está vivo. Irmãos queridos, a ressurreição de Jesus é o decreto de morte da morte. Quero repetir isso para você. A ressurreição de Jesus é o decreto de morte da morte. A ressurreição de Jesus matou a morte. Ainda é viva em minha memória tudo que a gente viu no final do ano passado referente à morte daquele personagem muito conhecido da TV brasileira, Tom Veiga, intérprete do Louro José. Aquela morte não sai da minha cabeça. Ele morreu no dia do aniversário de 15 anos da filha dele. Você já pensou? Eu tenho uma filha. A gente sonha com o aniversário de 15 anos da filha e o Tom Veiga morreu no dia do aniversário de 15 anos da filha. Gente, eu quero dizer para nós todos aqui que estamos lidando com a morte dia a dia, que a ressurreição de Jesus, ela matou a morte. A morte, depois que Jesus ressuscitou, ela tem seus dias contados. Mas a propósito, se o capítulo fala da ressurreição de Jesus, em que dia, mês e ano Jesus ressuscitou? Já tiveram curiosidade? Dia, mês e ano que Jesus ressuscitou. Deixa eu mudar a pergunta. Talvez eu mudando a pergunta a gente chegue mais fácil a essa data. Em qual dia, mês e ano Jesus morreu? Eu facilitei? Não. Dia, mês e ano Jesus morreu. A gente sabe que Jesus morreu na Páscoa. Tudo bem? Jesus morreu na Páscoa. Vocês sabem que a Páscoa, na época de Jesus, e um pouco antes e um pouco depois, a Páscoa sempre acontecia no mês de Abib. O mês de Abib, isso eu estou falando no calendário judaico. No calendário babilônico era no mês de Nisan. Vocês sabem que o calendário judaico é bem diferente do nosso. No calendário judaico, a Páscoa sempre caía no dia 14 do mês de Abib. 14 de Abib. A nossa Páscoa sempre cai no domingo. Na época de Jesus, ela caía no dia 14 de Abib, que podia ser qualquer dia da semana. Que dia da semana que Jesus morreu? Qual dia? Nós sabemos. E eu te pergunto, você já fala, foi numa sexta-feira. Mas vocês sabem que um grupo até grande de pessoas já acreditou e já propôs que a morte de Jesus aconteceu numa quinta-feira? Eles se basearam naquela questão dos sábados cerimoniais para dizer que Jesus morreu numa quinta, e aí no sábado foi o sábado cerimonial normal, na quinta foi um sábado grande que eles chamavam. Assim eles chamavam. Então naquela semana tiveram 2 sábados. Tem um grupo grande que acredita que Jesus morreu na quinta. Mas existe um outro grupo grande que acredita que Jesus foi crucificado na quarta-feira. Vocês já ouviram isso? Existe um grupo grande de pessoas que acredita que Jesus morreu numa quarta-feira. Sabe em que eles se baseiam, Patrícia? Eles se baseiam em Mateus 12, verso 40, que diz assim: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Então eles pegam esse texto e dizem assim, Jesus tem que ter ficado 3 dias completos de 24 horas enterrado ou sepultado. Por isso ele morreu na quarta-feira. Existe um grupo grande de pessoas que acreditam nisso. Mas, gente, isso é desconsiderar e ignorar
mudar completamente o calendário judaico, porque no calendário judaico, uma parte do dia pode se referir ao dia todo. É o que nós chamamos de contagem inclusiva. Até porque, que horas que Jonas morreu? Ninguém sabe que horas que Jonas morreu. A gente não sabe que horas que Jonas morreu. Então, entendam, há várias passagens na Bíblia que declaram que Jesus ressuscitaria no terceiro dia. Mas ele não podia ressuscitar, não tinha como ele permanecer na sepultura e ressuscitar no terceiro dia. Como é que ficaria isso? Então, ele tinha que ficar 24 horas no túmulo e ressuscitar no terceiro dia? Como é que... Tá, não quero confundir a ninguém. Vamos resumir. Os 4 evangelhos dizem que Jesus morreu no dia da preparação, ou seja, numa sexta-feira. Ele descansou no sábado e ressuscitou no domingo bem cedo. Ok? Os evangelhos, assim, são muito claros em relação a isso. Eu sei que alguém poderia dizer assim, mas não importa o dia que ele morreu. Para mim, importa o ato da sua morte, e não quando. Tá, mas através da sua morte, a gente precisa entender que Jesus ele desempenhou o papel de recriador. Há um paralelo da morte de Jesus com a criação. A gente vê isso de forma muito clara. Na função de criador, Jesus terminou a sua obra numa sexta-feira. Ele terminou numa sexta-feira, na função de recriador, ele concluiu o seu ministério também numa sexta-feira, morrendo pelos pecadores. Assim como ele descansou no sábado como criador, como recriador, ele descansou também no sábado. Então há uma relação. Mas fato é que, num primeiro dia, ele começou a criação. E num primeiro dia, ele começou a sua igreja. Num primeiro dia, Jesus começou a sua criação. E num primeiro dia, Jesus começou a sua igreja. Vamos então por partes, por pontos bem definidos. Jesus morreu na Páscoa, que acontecia no mês de Abibe. Era no dia 14. Conforme os evangelhos, foi numa sexta-feira. Que horas que Jesus morreu? Lucas capítulo 23, verso 44, diz que ele morreu na hora 9. Que horas que seriam isso hoje? Todas as vezes que você vir horas no Novo Testamento, se você quiser saber que horas seriam hoje, você soma mais 6. Então, na hora sexta, houve trevas sobre a terra. Que horas eram? Meio-dia. E na hora 9 ele expirou. Então, ele morreu às 3 da tarde. Ele morreu numa sexta, às 3 da tarde. Ok? Em que ano que Jesus morreu? Há uma série de versões, mas alguns historiadores bem confiáveis entendem que no ano 31 houve uma Páscoa numa sexta-feira. Isso já foi quase que comprovado pela ciência. Sendo assim, ele teria morrido no ano 31, numa sexta-feira, às 3 da tarde. Ok? Sendo assim. Hora 3 da tarde, eu já expliquei para vocês o porquê. Mas vamos voltar para o nosso texto. Eu só queria contextualizar vocês. Verso 13. Naquele mesmo dia, que dia que era? Verso 13, que dia que era? Primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. Deixa eu parar aqui mais um pouquinho. Se Jesus morreu numa sexta-feira, do dia 31, 14, o mês de Abibe era o nosso março, abril. Vamos pôr ali mês de março, abril, dia 14 ali, do ano 31, a ressurreição foi que dia? Dia 16. Dia 14, dia 16, a ressurreição, do ano 31. Mas foi num primeiro dia da semana. Vocês sabem quantas vezes essa expressão primeiro dia aparece na Bíblia? Sabem quantas vezes a expressão primeiro dia aparece na Bíblia? Tá. Ela aparece 42 vezes na Bíblia. No Novo Testamento, a expressão primeiro dia aparece 8 vezes. 8 vezes. Primeiro dia. O termo sábado e a expressão sétimo dia aparece 150 vezes na Bíblia. A expressão primeiro dia no Novo Testamento só aparece 8 vezes. Nenhuma delas tem que ver com santificar o dia. Tá bom? Então agora vamos voltar para o verso 13. Agora eu vou ler o trecho da minha reflexão. Vou ler uma história conhecida nossa. Eu leio a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas.
Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Deixa eu repetir essa partezinha. Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Deixa eu repetir essa parte também. E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão dos que disseram às mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando, o partiu e lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Gente, vamos parar aqui? Paramos a leitura. Tá tudo bem? Eu disse que eu ia só ler a Bíblia, tá tudo bem aí? Tá. Eu vou fazer algumas considerações em cima dessa leitura. Um dos dois se chamava Cleopas. Segundo Eusébio de Cesareia, esse Cleopas era tio de Jesus, era irmão de José. Nós não sabemos. Tá? Mas Eusébio de Cesareia, um dos pais da igreja, disse que Cleopas era irmão de José e era tio de Jesus. Nós não sabemos se esses dois eram dois homens. Nós não sabemos. Um era homem. Algumas pessoas já sugeriram que era um homem e uma mulher. Os dois conversavam com um vivo como se ele estivesse morto. Hoje, muitas pessoas conversam com os mortos como se eles estivessem vivos. Eles conversavam com o vivo como se ele estivesse morto. Os dois estavam decepcionados. Vocês conseguiram perceber isso na leitura? Eles estavam decepcionados. Queridos irmãos da igreja de freguesia, de Passa Três, das Redondezas, de onde quer que você seja, deixa eu dizer para nós aqui, nós não podemos permitir que as nossas crises e as nossas decepções nos impeçam de sentir a presença de Jesus. Você não pode permitir que as coisas ruins da sua vida te impeçam de sentir a presença de Jesus na sua vida. Você não pode permitir que isso aconteça. Vocês sabem o que significa Emaús?
Eles estavam no caminho de Emaús. Vocês sabem o que significa Emaús? Emaús significa banho quente. Eles tinham tomado o maior banho de água fria da história. Mas agora eles estavam tomando um banho de água quente. Vocês viram a pergunta de Jesus para os dois? Ou para ele e para ela? Vocês viram a pergunta? Que é isso que vos preocupa? Gente, eu queria dizer para nós aqui que Jesus se preocupa com os preocupados. Tem alguém preocupado aqui? Você está preocupado? Eu queria te dizer que Jesus se preocupa com os preocupados. Está preocupado? Você está preocupada? Jesus se preocupa com os preocupados. O texto diz assim, e eles caminhavam entristecidos. Eu li 2 vezes, eles estavam entristecidos. Tem alguém triste aqui? Tem alguém triste aqui? Eu quero te dizer, Cirlange, querida, eu quero te dizer que Jesus se preocupa com os tristes. Jesus se entristece com os tristes. Eles estavam tristes e Jesus se entristece com os tristes. Quantos eram? Eram 2. Nós não sabemos se ele ou ela, nós sabemos que eram 2. Você sabe quanto tempo Jesus caminhou com os 2? Vocês sabem quanto tempo? Cerca de 2 horas, 11 quilômetros com 2. Eu vi a Luciene falando que tem alguém aqui, né? Ela mencionou, olha, o Valério está aqui, você não está sozinho. Você não está sozinho mesmo não, Valério. Você não está sozinho não, sabe por quê? Porque Jesus se preocupa com poucos. Eram 2. Jesus caminhou 11 quilômetros com os 2. Tem alguém triste aqui? Tem alguém preocupado aqui? Tem alguém se sentindo sozinho aqui? Jesus se entristece com os tristes, se preocupa com os preocupados e acompanha os que estão sozinhos. Tá bom assim? Tá bom assim para você? Tá bom? Ok. O trecho diz assim, ó, no final da jornada, os 2, ou ele, ela, ou os 2 disseram assim, não nos ardia o coração quando ele nos expunha as escrituras? Olha isso, gente. Um disse para o outro assim, não nos ardia o coração. A palavra de Deus foi mencionada 6 vezes no trecho que eu li para vocês. 6 vezes. Por isso que eu li o texto grande. A palavra é mencionada 6 vezes, irmãos queridos. Não existe sermão poderoso sem Bíblia. Qual foi o sermão de Jesus? Ele leu a Bíblia. Jesus só falou da Bíblia. A gente não pode esperar que a palavra de Deus arda no coração das pessoas que nos ouvem se ela não arder no nosso coração. Se a palavra de Deus não arder no meu coração, ela não vai arder no seu. Jesus não operou nenhum milagre. Qual milagre que Jesus fez no texto? Ele não fez milagre nenhum, ele só leu a Bíblia. Jesus não fez milagre. Ele só leu a Bíblia. Esse é o diferencial da vida cristã. Nós fazemos muitos programas, muita coisa, tá? Eu vi o pastor Jean falando, a gente se reúne domingo de manhã, domingo à noite, tá para aqui para ler a Bíblia. O nosso negócio é Bíblia. A Bíblia é o diferencial da vida cristã. Eu tenho até dito, quando eu me encontro com pastores mais novos, eu gosto de aprender com os mais velhos. Por isso que eu sou muito amigo do pastor Ledivan, que é amigo do pastor Jean, eu gosto de ouvir o pastor Jean, porque tem coisas que só a vida ensina. E quando eu tenho oportunidade de falar para alguém que é mais novo que eu, que é pregador, eu digo assim, ó, você quer ser um pregador moderno? Pregue a Bíblia, porque a Bíblia não sai de moda. A Bíblia não sai de moda, o nosso negócio é Bíblia, gente. A gente tem que pregar Daniel, Apocalipse, modéstia cristã, santuário. Jesus leu a Bíblia, Jesus falou do Velho Testamento. Se Jesus não suprimiu o Velho Testamento, quem sou eu para suprimir? Agora, eu já aprendi que a Bíblia é igual um paraquedas. Só funciona quando se abre. Gente querida, tô vendo aqui tanta gente aqui, Marinete, Jussara, irmã Glória, deixa eu dizer para vocês, o diabo não tem medo de uma Bíblia cheia de poeira. O diabo não tem medo de uma Bíblia fechada. Irmãos queridos, a Bíblia é um livro de promessas. Vocês sabem quantas promessas tem na Bíblia? Algumas fontes bem confiáveis dizem que na Bíblia há cerca de 9.000 promessas. Você precisa de qual promessa hoje? Qual promessa que você precisa? Deus tem uma promessa para cada dia da sua vida.
A Bíblia é um livro de perguntas. Eu olho para a Bíblia. Vocês sabem quantas perguntas tem na Bíblia? A Bíblia tem 3.278 perguntas. E eu olho para algumas perguntas da Bíblia que até hoje me incomodam. Até hoje. Você se lembra de Deus chegando no jardim depois de o homem e a mulher terem comido o fruto proibido? Vocês se lembram? Qual foi a pergunta de Jesus para eles? Onde estás? Onde estás? A pergunta. Deus não sabia onde eles estavam? Vejam que a pergunta de Deus não foi o que vocês fizeram, porque para Deus você é mais importante do que o que você faz. A pergunta de Deus para eles no jardim, a Bíblia é um livro de perguntas, foi: onde vocês estão? A primeira pergunta de Deus para o homem não tem que ver com o que fizeram, tem que ver com o que eram. Onde você está? E eu me lembro da resposta do homem e da mulher. Né? Eu ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, eu tive medo e me escondi. Mas eles não tinham acabado de fazer vestes para si? O verso 7 do capítulo 3 de Gênesis diz que eles tinham feito vestes para si. E aí no verso 10 eles dizem: eu estava nu e me escondi. Irmãos queridos, a vida já me ensinou que eu nunca devo me esconder de Deus. Sabe por quê? Eu vou te apresentar 3 razões para você nunca se esconder de Deus. Primeiro, é impossível se esconder de Deus. O casal estava escondido de Deus onde? Dentro do jardim do Senhor. Como você pode se esconder do Senhor dentro do jardim do Senhor? Nunca se esconda de Deus, porque é impossível se esconder de Deus. Nunca se esconda de Deus, porque longe de Deus é tudo pior. A vida tá dura para você? Deixa eu te falar, longe de Deus é tudo pior. E sabe por que você nunca deve se esconder de Deus? Porque Deus não nos ama menos quando nós cometemos erros. Eu tenho 2 filhos. Meu menino chegou aqui nessa cadeira que eu estou sentado ontem e disse assim: papai, eu tenho que te pedir perdão porque ontem eu fiz uma coisa muito má. E ele, na cabeça dele, tinha feito algo muito mal, ele tinha feito algo que não era certo. Mas você acha que eu deixei de amar o meu filho pelo que ele fez? A Bíblia é um livro de promessas. A Bíblia é um livro de perguntas. Quando Deus faz pergunta, não é porque ele não sabe, é porque ele quer salvar. Agora, sabe o que me chama a atenção no relato de Emaús? Eles estavam preocupados, Jesus se preocupa com os preocupados. Eles estavam tristes, Jesus se preocupa com os tristes. Eles eram poucos, Jesus se preocupa com os poucos. Jesus leu a Bíblia para eles. Mas no final da jornada, os 2, ou ele e ela, fizeram um pedido bem bacana para Jesus. Não? Qual foi o pedido? Fica conosco. Por quê? Porque já é tarde e está escuro. Olha o pedido. Gente, eu estou partindo para um término aqui. Fica conosco, porque já é tarde e já está escuro. Vocês já ouviram falar do relógio do fim do mundo? Relógio do Apocalipse? Vocês sabem que existe esse relógio? Relógio do fim do mundo, relógio do Apocalipse. Já ouviram falar desse relógio? Tá. Logo após a Segunda Guerra Mundial, um grupo de cientistas da Universidade de Chicago, preocupado com as bombas atômicas, em 1947, durante a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, eles fizeram o que é chamado relógio do Apocalipse, relógio do fim do mundo. Esse relógio existe. Eles fizeram esse relógio e naquela ocasião, quando o relógio foi feito em 1947, eles colocaram um relógio faltando 7 minutos para meia-noite. Na cabeça deles, a meia-noite seria o fim do mundo. E desde então, eles avançam os ponteiros desse relógio. Em alguns momentos, eles já retrocederam também os ponteiros desse relógio. Em 2017, o relógio do fim do mundo, 2017, ele foi mudado de 3 minutos para 2 minutos e 30 segundos para meia-noite. Na cabeça dos cientistas, em 2017, faltavam 2 minutos e 30 segundos para o fim do mundo. Em 2018, o relógio bateu 2 minutos para meia-noite. Em 2020, no início do ano passado, antes da pandemia, os ponteiros do relógio foram ajustados e agora ele não é mais marcado por minutos. O relógio agora é marcado por segundos. No início do ano passado, esse relógio foi ajustado para 100 segundos para meia-noite. Interessante que Jesus já falava do fim do mundo como sendo a meia-noite.
Ellen G. White diz no livro Maranata, o Senhor logo vem, que a vinda de Cristo vai ser à meia-noite. Antes do relógio desses cientistas, Deus tem o próprio relógio. Que horas que ele está marcando? Eu não sei. Mas eu posso dizer com convicção, Senhor Jesus, fica aqui na minha casa, porque já é tarde e está escuro. Você está triste? Estou falando para alguém triste aqui? Estou falando para alguém que está preocupado? Estou falando para alguém que está se sentindo sozinho? Diga para o Senhor Jesus assim, Senhor, fica comigo, porque já é tarde e está escuro. Quando Jesus entrou na casa dos dois, que eles ofereceram o pão para Jesus, que ele levantou as mãos. Vocês conhecem os relatos? O relato eu não preciso ler, né? Eu tenho que terminar, já faltam 3. Jesus levantou as mãos e quando Jesus foi orar, eles viram as marcas nas mãos de Jesus. Jesus desapareceu. Os dois voltaram para Jerusalém, correram 11 quilômetros. Ou ele e ela, ou ela e ele. 11 quilômetros. Quando chegaram na casa que estavam os outros discípulos, você conhece o relato? Conhece o relato? Olha o verso 23. Deixa eu ler aqui o capítulo 24, verso 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12. E quando eles começaram a contar para os 12 quem eles tinham visto, Jesus apareceu no meio deles. E Jesus disse assim, verso 36. E Jesus apareceu no meio deles e disse, paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz. Tem alguém triste aqui? Tem alguém preocupado? Está se sentindo sozinho? Paz seja convosco. Vocês sabem quantos versos tem na Bíblia que falam de paz? Sabem quantos versos? 400 versos na Bíblia que falam de paz. 400. A Bíblia começa com paz no Éden e termina com paz na eternidade. Jesus disse, tenham paz uns com os outros. Isaías diz, nós estamos estudando o livro de Isaías, quão formosos são os pés daqueles que anunciam paz. Paz. Paulo disse, se possível, tende paz com todos os homens. Mas a Bíblia diz que Deus é o Deus da paz, que o fruto do Espírito é paz. Jesus é chamado de príncipe da paz. Quando Jesus entrou nessa terra, os anjos cantaram paz na terra. Paz na terra entre os homens. Quando Jesus deixou esse mundo, ele disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Tem alguém triste aqui? Tem alguém preocupado aqui? Tem alguém se sentindo sozinho aqui? Jesus se preocupa com os preocupados. Jesus se preocupa com os tristes. Jesus se preocupa com os solitários. Pastor Jean, a minha mensagem para a sua igreja hoje é a paz. Amém, amém, meu querido. Pastor, faça a oração, por gentileza. Amém. Nosso grande Deus e Pai, louvado seja o teu nome, porque nós estamos vivendo momentos difíceis nessa terra. Por certo, há muitas pessoas aqui muito preocupadas. Por certo, há pessoas aqui muito tristes. Por certo, há pessoas aqui muito solitárias. Mas, Senhor, nós louvamos o teu nome porque o Senhor se preocupa com os preocupados, o Senhor se preocupa com os tristes e o Senhor é a companhia dos solitários. Nosso pedido para o Senhor essa noite é: fica conosco, fica na nossa casa, porque já é tarde e está escuro. Fica conosco, Senhor.
E antes de cada filho teu hoje fechar os olhos, que eles possam ouvir da tua boca, paz seja convosco. É a nossa súplica, no nome de Jesus, amém. Amém. Ô, meu querido amigo, que Deus lhe abençoe, que mensagem confortadora, animadora. Eu estou aqui vibrando, aqui pensando no evangelismo que está vindo aí, né? E eu já estou vendo assim, pastor, vislumbrando aquela igreja cheia lá de visitantes, sabe? Decisões sendo tomadas. E tenho certeza que será bênção de Deus, viu, pastor? Para a gente continuar essa conversa aí, viu, pastor? A gente continuar essa conversa aí sobre Bíblia, sobre o nosso Salvador, sobre salvação. Amém. Irmãos, olha, nós temos uma parte a desempenhar, viu, irmãos? Temos um papel a desempenhar aí. Logicamente, nós estamos assim, no período de pandemia, nós não temos como lotar a igreja, nós estamos aí sobre um decreto municipal e a gente está tentando se ajustar da melhor forma. Então, assim, a prioridade da Semana Santa é para visitante, tá bom? A prioridade da Semana Santa é para visitante, porque é uma semana de decisão. Você deu o estudo bíblico, se não deu, ainda dá tempo, tá bom? Vamos resgatar os afastados da igreja, vamos convidar esse povo de volta, ainda dá tempo, temos um mês aí, um pouquinho pela frente, então dá tempo de nós trabalharmos ainda. E eu peço a você que se envolva de alguma forma, tá? Dobre seus joelhos na presença do Senhor, tá bom? Busque aí orientação de Deus para que Ele possa enviar pessoas. Ore por aqueles que estão estudando a palavra, porque tenho certeza que o pastor Hélio vai ser usado por Deus, como foi essa noite aqui, para levar as pessoas à decisão em Cristo Jesus, tá bom? Amém. Então, vamos fazer o nosso melhor pela graça de Deus. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção extraordinária. Da mesma forma como Deus tem nos abençoado até aqui, né? Deus tem provado ser fiel mesmo diante da pandemia. Deus tem sido maravilhoso, tem sustentado a igreja tem atingido seus objetivos. E essa semana vai ser especial demais, tá? E nós queremos contar com vocês, tá? Toda semana vai ser transmitida, tá certo? Como nós temos feito aí nos cultos de sábado, e nós queremos fazer o melhor para todos, tá? E principalmente para aqueles que estarão ali tendo a oportunidade de aceitar a Jesus como Salvador pessoal, tá bom? Que Deus nos abençoe a todos. Pastor, muito obrigado uma vez, meu amigo. Muito Prazer, pastor. Bênçãos, e eu estou confiante que o nosso evangelismo Semana Santa vai ser uma bênção. Gente, desculpa se eu falei muito aí, mas eu quero desejar a paz de Deus para você, tá? Amém. Amém. Deus seja louvado, tá?